Agora melhorou. Agora sim aqui. Deixa eu ver se assim não fica melhor. Deixa eu ver. Aqui eu acho. Aqui. Sim, tá bom. Aí já dá pra gente conversar. Vamos lá. Isso. Eu te dou a honra, pode começar. Pois é. Bom, que a ideia foi sua, do tema, vamos lá. Pois é, Michele. Assim, ó. Eu tenho uma pauta que eu defendo muito aqui, né? Principalmente aqui no Rio Grande do Sul, que é a intolerância numa forma total. Intolerância étnica, intolerância racial, intolerância religiosa. Hoje, nos dias de hoje, intolerância de gênero, né? Que a gente tem... Eu parto do princípio assim, ó, que o respeito, ele é bom e cabe em qualquer lugar. O respeito não tem tamanho, não tem forma. Respeito entra em qualquer cantinho. E é isso que falta muito, sabe? O respeito. E a falta de respeito gera a intolerância. E a intolerância vem do pré. Eu separo. Eu nunca falei preconceito, sempre falo pré-conceito. Eu separo um pré-conceito. Ou seja, eu nem tenho esse conceito e eu já tenho uma pré-opinião. Então é um pré-conceito. Gera intolerância. Eu sou contra total de qualquer tipo de intolerância, né? Eu já sofri intolerância, tá? Religiosa muito pouco, mas étnica, né? Quando eu não sou cigano e quando eu comecei a trabalhar em prol dessa etnia, eu fui alvejado por pessoas que não conheciam o meu trabalho. Hoje tem pessoas que gostam do meu trabalho, né? Na verdade, todos gostam do meu trabalho. Alguns admitem e outros ainda continuam não admitindo. Porque um trabalho, quando ele é bom, quando ele tem um propósito de ajuda, ele é bom. Ele tem que ser aceitável. Então, a intolerância étnica, a intolerância racial, né? Eu nunca sofri intolerância racial, tá? Nunca sofri. Porque não sou negro, né? Então, eu nunca sofri. Eu acho que isso aí eu deixo para quem realmente é negro e já sofreu na pele. Tolerância racial. O que eu sempre falo nos ambientes que eu estou é o que o negro, tá? Esses dias tem uma matéria até no Jornal Nacional e falando, descendentes de escravos, utilizaram essa palavra. Não, ninguém é descendente de escravo. O negro nunca foi escravo. Ele foi escravizado. E quando eu falo de intolerância religiosa, a minha primeira pauta, meu primeiro assunto da intolerância religiosa é um detalhe. Tem que entender uma coisa, tá? As pessoas que desconhecem as religiões de matriz africana, elas têm tirado da cabeça essa demonização que existe na África. A África, no pensamento de quem não conhece, eu poderia falar mãe África, porque tudo, na minha opinião, veio de lá, tá? Então, mas eu vou deixar abstrato essa informação, tá? A África, tá, é demonizada pelas pessoas que desconhecem, tá? O único demônio que teve na África foi a entrada dos europeus e dos americanos, tá, no continente como um todo, que foram lá e sugaram todas as suas informações, tá, todas as suas riquezas naturais, tá. A África, tudo começou lá, tudo tem forma lá, tá. Se a gente for pegar lá nos tempos bíblicos, a Etiópia era riquíssima, hoje é o jeito que é, mas naquela época era muito rica, né. A grande rainha de Sabá, grande parte das riquezas do rei Salomão veio da rainha de Sabá, é do continente africano. E por aí vai, Lá não tem demônio. O local foi amaldiçoado por quem veio de fora. É isso que eu sempre vou dizer. E quando as pessoas entendem que lá não tem demônio, elas começam a entender que é uma religião rica. Assim como existe o deus do trovão, Thor, nórdico, escandinavo, loiro, de olhos azuis, pele clara, existe também Xangô, que é Deus também do trovão, tá? E todo mundo sabe, tá? Que Thor exigia sacrifício de seres humanos. Xangô não pede isso, nunca pediu. Todo mundo sabe. Está na história, não é eu que inventei, está escrito. Quem for ler a história sabe. Então, essas coisas que eu não aceito, a intolerância,
não conviver com aquilo. Tem que aceitar que aquilo existe. Não vamos muito longe. Recentemente a gente passou pelo dia 2 de abril, que era o dia do autismo, tá? Do espectro autista. Ninguém é autista. A gente tem o espectro autista. Autismo significa eu mesmo. Ele vive o mundo dele. Ele é totalmente intolerado. O governo não consegue, tá, ter um ajuste. Um ajuste, quando eu falo governo em geral, tá? Não consegue ter um ajuste para esse autista, para essa criança, para essa pessoa com espectro autista. Ele necessita de várias coisas. Uma das coisas é uma pessoa bem treinada e capacitada para isso. Mas aí um município tem que fazer um concurso. Eles não vão concursar uma pessoa. Eles colocam uma estagiária, nada contra o estagiário. Mas eu acho que existe assim, ó. Existe, não é um motorista de carro que pilota um avião. É um piloto de avião que pilota um avião. E para cuidar de uma pessoa, de uma criança, tá? De um ser humano, tá? Também eu separo. Ser humano, tá? Que tem espectro autista, ele necessita de uma pessoa capacitada, de uma pessoa que entenda que ele não pode ter barulho, que ele não pode ser colocado em situação de perigo e de risco, tá? Que a sonoridade que ele mais aceita é a música, tá? Que desenvolve a fala, que uma das grandes dificuldades que tem do autismo é a comunicação. Ele não consegue se comunicar. Então tem que ter uma pessoa preparada. Só que a intolerância parte já desde o escalão. Quando tu não consegue atender um grau de dificuldade que tem, tá? Tu tá sendo intolerante com aquilo. Tá comprovado e cada vez mais vai ser comprovado. Mais de 80% da população tem algum grau de autismo. Tem uns que são severos, que é aqueles que a gente nota que antigamente a gente chamava, vou usar uma palavra pejorativa aqui, mas não é para fazer, eu não sou pejorativo com ninguém, mas que a gente utilizava lá, as pessoas lá no passado, o retardado, o mongolão, né, o imbecil, o abobado, todos esses nomes pejorativos que eu sou totalmente contra, tá? Ele vem do espectro autista. Aquele cara que era mais, esse é mongolão, tá parado lá sozinho. Não, ele tem algum grau de autismo com severidade maior ou menor. Tá? Eu não sou especialista nesse assunto, mas eu tenho me aprofundado muito. E a minha esposa, tá? Ela é uma professora que está fazendo a graduação dela. Tá? Ela é pedagoga na cidade aqui de Alvorada, uma das maiores instituições dessa região. Tá? Ela está fazendo uma graduação, tá? E indo a mestrado no futuro para tratar desse conceito. Tá? Que é o que a pedagogia influencia no autista. Tá? E ela tem vários projetos, nós temos para iniciar já as formações, já na parte de escolinha, né? Que se chama o maternal, o pré-maternal, enfim, toda aquela nomenclatura. Que é ali, até os 3 anos, que é identificado, tá? O grau de espectro autista que tem. É intolerância não cuidar disso. Tá? Ele está incluso dentro de uma sala de aula, mas não precisa, mas só a inclusão às vezes prejudica. Porque ele está no meio de um monte de gente que está voando. E ele não está voando. Ele está voando nos pensamentos dele. Então é intolerante isso aí. Tem que ter, pai Rodrigo, tem que ter uma escola para isso. Não é dessa forma que a gente trata. A gente tem que ter um profissional sensível que consiga entender o que ele necessita. Então, eu sou totalmente contra qualquer intolerância. Étnica, racial, religiosa, de gênero, e até essa intolerância que eu acho que é quando os governos não se preparam para receber um autista, quando uma escola não tem preparação, não tem profissionais, é uma intolerância sim. Deixa ele ali de qualquer jeito. Não. Tá? Porque não é tolerar que termina com intolerância. Eu tolero ele, mas eu não gosto dele. É intolerante. Essa é a minha opinião, entendeu, Michele? Vamos lá. Deixa eu te falar mais um pouco. Bom, você falou que você em si nunca sofreu nenhum preconceito, nunca, né? Porque você também só não é tão... Só o étnico-racial. Inclusive, tu vê, mesmo eu sendo babalorixá, eu não recebi religiosamente. Eu nunca fui apedrejado, minha casa nunca foi
saqueada, quebrada, queimada. Eu nunca estive num cruzeiro e alguém me ofendeu. Ô, vaqueiro de merda. Não, nunca, nunca. Tenho eu vou dizer sorte, de morar numa região onde as pessoas toleram a minha religiosidade e eu sou um religioso que faço o que é correto. Então eu não sofro disso, mas sofri de ética, de etnia, porque eu não sou cigano. E hoje eu estou aqui, vestido e brigando pelo ICB que é cigano. Então foi a única intolerância que eu recebi. Vamos lá. Eu acho assim, eu, Michele, já sofri sim, tá? Preconceito, não só pela cor, também porque eu venho assim. A minha família, primeiro que o meu avô, eu falo assim, negro, era costume nosso, porque hoje em dia não. Tem que falar étnico, não sei o que lá, racial, não. Meu avô era negão de olho verde. Tá? Aquele negro bem marrom mesmo, de olho verde. Ali eu achava lindo. Porque era diferente de tudo. Claro. E a mulher dele, a minha avó, né, que era mãe da minha mãe, ela era cigana. Então, só aí você já pega, né? Numa época que as pessoas estava começando a televisão. Eles foram os primeiros a comprar uma televisão. Então, tudo que chamava a casa daquele pobre ali, opa, peraí, a mulher dele é cigana e ele é negro e ele tem uma tendinha. Então, ele vivia do sustento dele. Toda hora a polícia passava, revistava quem? Teu avô. Entendeu? Era assim. Podia estar um branco no balcão, do lado de fora comprando, mas tinha que parar, revistar por causa disso, que eles pensam. Já era uma forma de preconceito, de racismo, porque o negro, na época, era menos favorecido do que o branco. Não era imposto pela sociedade. É que daí que surgiu os morros, né, Michele? Daí que surgiram os morros, né? Os negros foram sendo empurrados para onde não dava para montar casa. Aí hoje, quando tem as avalanches, tá? A Guarda Civil vai lá e diz assim, esse local não é apropriado para morar. Foi vocês que me empurraram para cá. Sim. Foi vocês que me mandaram ir subir no morro. Vai indo para os morros, né? Entendeu? Então, eu fui criada por duas pessoas muito fortes, tá? E elas sempre focaram a gente. Olha para frente, tá vendo aquela linha lá? É o horizonte. Então, teu destino está lá. Quanto mais você andar, ele vai estar mais longe. É porque tem mais coisas que vocês podem adquirir. Conhecimentos, caminhos. Nunca esquece. Nunca olhe para trás. Não deixe você ser pisado. Por quê? Pelo fato que você não é melhor nem pior do que ninguém. Correto? Sim. Mas essa outra pessoa não pode te pisar porque a cor do sangue dela é a mesma cor do seu sangue. A pele pode ser até a cor diferente, mas o que importa é o caráter. Então, a gente foi criada assim, entendeu? Foi criada assim. Na época, morávamos numa comunidade, cheguei a levar tiro de chumbinho de uma criança, entendeu? Porque o garoto era branco. Não sei se você conhece a Aparecida do Norte? Não conheço, nunca tive ali. Eu conheço São Paulo, conheço capital, então, em São mas não Paulo, conheço lá. Ali tem uma feira. Eu morei no Barueri, eu morei em Barueri. Então, ali tem uma feira. E ali vendia atiradeira e revólver pequenininho de chumbinho. Sei. O garoto foi com a avó, comprou um revólver de chumbinho, fingiu que ia para a escola, ficou escondido na laje, esperando o primeiro negro a passar. Quem passou foi eu. Ele deu um tiro, o primeiro pegou na parede, o segundo pegou, rebateu e pegou em mim. Aquilo dali, opa, peraí. Quando eu olhei, escutei a gargalhada, eu olhei, o moleque estava em cima da laje, deitado ainda rindo. E aquela bala, tu pensa que ela caiu no chão, ela colou na minha pele. Aquilo dali queimou, ficou grudado. Machuca. Eu invadi a casa da avó dele.
A avó dele ficou desesperada. Veio a mãe, veio todo mundo. O que você está fazendo aqui? Você está arrombando a minha porta? Eu falei, não. Do mesmo jeito que o seu neto atirou em mim, meu neto não tem arma? Eu falei, tem. E meu neto está na escola? Eu falei, tá não. Ele está deitado rindo, atirando nas pessoas. Ele era o quê? Era branco e louro. Mas é o que eu te falei. Hoje é muito mais fácil passar um filme no cinema do Thor, tá? E do Pai Xangô, eles vão olhar o Thor, tá? Mas o Pai Xangô também teve a mesma força. O Orixá Xangô também. Isso, a mãe e a avó dele foram justas, porque elas também viram que eu estava com tanta raiva por causa da minha dor, que elas bateram, corrigiram ele, chamaram atenção, na mesma hora, na minha frente, tudo, foram lá, acharam ele realmente, estava lá aprontando em cima da laje. Aí é aquele negócio, aí descobriram que era um grupo de crianças que aproveitaram, aí compraram essas arminhas de brinquedo e resolveram fazer tiro-alvo nas pessoas que estavam passando, porque era diferente, vamos rir da cara dos outros, sentir dor. Então, é aquele negócio. Se os outros estão sendo torturados, estão sentindo dor, não é comigo, tô nem aí. É que, né? Que nem a piada, né? É que nem as piadas, né? Todo mundo dá risada de piada de português. Quando faz da tua pessoa, tu fica bravo. Mas todo mundo dá risada quando é piada de português, né? É bem isso. É assim, ó, a intolerância. A intolerância é uma coisa que não faz mais parte do cardápio mundial. E a gente tem que brigar, sim. E eu defendo todas as pautas que for de intolerância. Eu sou contra todas. Todas. Eu não sou, eu nunca fui perseguido. Recentemente eu tive alguns problemas com a etnia cigana, com algumas pessoas que pensam diferente do que eu penso, mas eu até perdoo, não dou bola, porque eu continuo. Só que eu nunca fui atacado. Por exemplo, eu tenho uma casa de santo, né, aqui no Rio Grande do Sul, minha casa nunca foi queimada, minha casa nunca foi apedrejada. Na vizinhança onde eu moro, todo mundo respeita a legitimidade do meu trabalho. Eu faço carreatas, agora inclusive 23 de abril, que para nós aqui é uma comemoração a Ogum, dia de São Jorge. A gente faz algumas carreatas, procissão, né? Então, quer dizer, eu nunca sofri, mas eu mesmo sem sofrer, já me coloco no lugar das pessoas que sofrem essa intolerância. Tá? Racial, étnica, religiosa, de gênero, que agora é muito, muito grave. Eu tenho diversos amigos que têm um gênero sexual diferente do meu. Diversos. Cada um faz o que acha melhor de sua vida. Eu tenho que respeitar. Não quer dizer que eu vou fazer. Né? Que nem um amigo meu brincou comigo, eu cumprimentei, né? Botei todos. E aí ele, até tu. E eu digo, não entendi a tua pergunta. Como até eu. Não é porque eu digo todos que a minha opção sexual mudou. Não, eu respeito a opção sexual daquela pessoa. Até porque a gente sabe que tem um monte de gente com opção sexual diferente e rustido guardado dentro das casas, tá? Tem gente que na rua é uma coisa, dentro de casa é outra. Então, tem muita coisa. Só tá legalizado agora. Tem um monte, a gente sabe. Né? Ninguém é louco. Então, por quê? Respeita o cara. Pra quem tolerar aquilo? Né? Pra quê? Deixa o cara ser da forma como ele quer. E deixa eu te falar outra coisa. A intolerância, ela é uma coisa... Tem gente que chama de bullying. Tem gente que fala que é preconceito. Tem vários nomes. Esse bullying mesmo, eu não gosto desse nome, porque eu acho que ele é um esconderijo para ocultar várias palavras ali dentro. É como se fosse virose. Você vai no hospital, o médico fala virose, porque ele não está a fim de procurar, né? Então, eles falam, bullying, mas eles não querem saber o que aquela criança está passando. É mais fácil, em vez deles irem em cima, a escola, em vez de ir em cima de quem está fazendo o bullying, vai atrás da criança que sofreu o bullying, né? Eu acho assim, eu acho que o conceito tem que vir de casa. Por exemplo, quando acontece uma intolerância, um bullying, né, desse daí, eu acho que tem que chamar até a avó do menino. Fazer uma reunião consensual para entender. Aí o que eles fazem? Eles chamam a família de quem sofreu o bullying, mas a que fez o bullying, eles não chamam. Eu acho que tem que chamar assim, quantos parentes tem vivo? Eu tenho um avô, traz aqui, vamos fazer uma mesa redonda e entender por que o seu filho, tá, a menina tal, a guria tal, guria, né, aqui no Rio Grande do Sul, né, por que a guria tal fez esse tipo de bullying? A senhora concorda? Onde que veio essa informação? Claro que hoje está muito substancial, hoje está virtual. Hoje, por exemplo, o meu menino, o meu garoto, né, garoto para falar, né, em termo carioca, o meu garoto, meu moleque, tá,
ele fala palavras que a gente não utiliza aqui, né? Oxi, uma palavra nordestina, ele utiliza no Rio Grande do Sul, porque os videogames, a grande parte das pessoas são assim. Eu acho que isso virtualmente também está acontecendo, mas eu acho que a família tem que se conscientizar, tem que ter uma ideia, né? Não vamos muito longe. Olha o maior bullying que existe em cima dos ciganos. Olha o que é. As pessoas não chegam perto dos acampamentos, que cigano rouba criança. Não tem uma criança dos ciganos num orfanato que eu saiba, tá? Não tem. Então é um povo que cuida muito dos idosos, tá? Um velho nunca passa trabalho numa cultura cigana, ele é respeitadíssimo. Então, olha quanta gente, né? E hoje as pessoas abandonam os pais e as mães. Então, nós também sofremos essa situação dentro dos ciganos, né? E o pior de tudo, que assim, a gente vive numa sociedade muito capitalista. Eles querem saber só do próprio bolso, né? E é assim, enquanto você é cigano pobre, você não presta. Aí você, por exemplo, temos agora, temos um cantor português, né? Que é um cigano. Você já parou para ver os vídeos dele antigo na internet? Não. Ele conta todos os bullies que ele sofreu, tudo que ele passou na vida. O Nininho Vaz, tá? Como é o nome? Até chegar a ser... Nininho Vaz. Até chegar a ser preso por causa de briga, porque ele não levava desaforo. Ele nem igual a mim, também não levava, não. Eu pegava esse bullying, eu destroçava ele e fazia a pessoa engolir. Acabava. Ah, é? Então... Entendeu? Eu era assim, não esquentava muito, não. Tá? Aí, o que acontece? Ele também era assim, era ferro e fogo. Chegava nos bares, a história que ele conta na internet, que ele chegava nos bares e estava lá se divertindo com os amigos dele, que eram os outros ciganos. Quem não era cigano, implicava com eles. Aí caía na porrada, a polícia vinha. A polícia ia lá, prendia só quem era cigano. Quem não era, mandava embora. Aí deu a terceira ou quarta vez, foi um negócio assim, a polícia falou, não, agora você vai ficar fichado. Ele ficou preso por 2 anos. Tu vê? Era porque isso é uma intolerância étnica. Não, escuta, por causa de uma briga. Aí ele conta que quando o primeiro vídeo dele que ele colocou na internet cantando, foi uma prima cigana que veio de longe, de outra cidade, e falou. E ele já estava com a tornozeleira em casa, aquele negócio todo, né? Passou os 2 anos, veio para casa com a tornozeleira. Triste, porque ele já tinha um casal de filho, aquele negócio todo, pensando o que ele estava fazendo da vida, que a sociedade não aceitava ele. O próprio país que ele morava não aceitava ele, que ele era português, né? Ele fala que isso acontece tanto lá como aqui no Brasil também, tá? Se ele chega na escola, os pais falam, não sentam perto deles porque eles não tomam banho, eles têm piolho, vai passar piolho para vocês. Até hoje essas crianças escutam isso. Tá? Eu vou te dar um exemplo muito grande, tá? O hip hop, tá? O hip hop, que é muito forte no Rio de Janeiro também, né? O baile funk é muito forte no Rio de Janeiro. Tá? O hip hop, ele se tornou um bem da sociedade, porque essas rimas, essas músicas do hip hop, quando elas, vamos fazer uma metáfora, quando elas desceram do morro e entraram na sociedade ali, naquela sociedade que desconhece, tá? Elas vieram trazer uma mensagem, que era tudo que acontecia lá. Então o hip hop foi um movimento... igual o samba. Mas o samba ainda se popularizou com mais facilidade. Olha o hip hop, ele vem trazer uma mensagem, tá? Só que o hip hop, então, que nem o samba, eles foram organizados, eles entraram de uma forma organizada. E aonde as pessoas entendem muito. O que acontece com os ciganos, na minha opinião? Não tem uma forma organizada. Inclusive, entre eles existe um preconceito. Conheço um cigano de uma linhagem, cigano de outra linhagem, que um diz para o outro, sou amigo dos dois, ele não é, e ele também não é. Né? Imagina eu que não sou mesmo, né? Então fico no meio. Né? Então, o que acontece? Esse movimento, para sair dessa intolerância, que nem tu falou, não senta perto dele que ele é cigano, ele é sujo, ele tem piolho, tem isso. Ok. Para ele sair dessa intolerância, tem que se tornar público.
O samba se tornou público, o hip hop se tornou público. E eles conseguiram entrar dentro das camadas e as pessoas foram entendendo. E o cigano tem muita coisa. Mas esse se tornar público, isso acontece com a pequena minoria. Por quê? Esse Nininho Vaz, depois que a prima conseguiu convencê-lo, ele, mesmo lá todo deprimido, a pegar o violão e cantar pela primeira vez, e o vídeo viralizou, estourou, hoje em dia, esse cara canta em altas casas de show e ele mesmo fala no meio do palco, lá no meio do show. Hoje, vocês estão batendo palma, estão me aplaudindo. São as mesmas pessoas que antes todo mundo me xingava. Mas é assim. Mas é assim. É assim. Infelizmente, é assim. Sabe entendeu? que tem um mentor... valor, eles precisam ver se você tem dinheiro, se você tá bonitinho na fita, se você tá isso, se você não tá. Senão, eles pegam e generalizam. O valor tá pelo rótulo, né, Michele? É o que tu apresenta, né? O teu valor tá no rótulo. E aí eles não querem saber o que tem lá dentro. Eles querem saber como é que tá por fora, né? Infelizmente... Ele agora ficou famoso, então vamos cantar. É uma sociedade muito difícil de lidar e cada vez mais por causa da parte... Isso tudo é questão monetária, né? Se tu tem grana, tu é bem recebido. Se o Nininho Vaz tivesse muita grana, já tivesse estourado, nem preso seria. Mesmo sendo cigano. Né? Mas nem aí... preso, só iam bater no ombrinho dele e falar, pô, cara, não briga mais. Quer que eu te leve para casa, né? Tem dinheiro pro Uber aí, né? Aquela coisa toda. Mas é dessa forma. E aí é o que eu luto. É a maneira, é a minha pauta. A defesa... totalmente contra qualquer tipo de intolerância. Até a lactose. Entende? E assim, muita intolerância existe também dentro das próprias escolas. Grupinho de amigos. Porque eu acho assim... Ali que começa, né? Ali que começa. Isso, eu não sou do tempo do bullying, tá? Eu sou do tempo da falta de educação, do preconceito, da falta de caráter, porque isso vem de casa. Se a gente constrói um caráter numa criança, a gente está ali, ó, desde pequeno, né? Sabemos que tem suas exceções, porque a gente cria uma criança e manda para o mundo, né? Que é a escola. Chega na escola, tem 45 crianças numa sala de aula, que cada uma foi criada de uma forma, né? Então, a gente tem que moldar a cabeça da criança para a gente saber, né? Saber quem são nossos filhos, com quem eles estão andando. Tentar estar ali, porque o papel do pai e da mãe não vai ser eternamente um orientador, né? Agora, você tem gente que bota filho no mundo e deixa o mundo criar, né? Dá uma orientação. A gente orientando, às vezes ainda sai errado, fica difícil. Dizer isso. Tem quantos pais bons aí com filhos ruins, né? E tem quantos pais ruins com filhos excelentes, né? Então, eu acredito que não tem um manual, mas tem algumas bases que dá pra gente seguir pra coisa caminhar certinho, né? E tem que ter essa conscientização dentro da casa, né? Em respeitar algo que é diferente de ti. Se é diferente de ti, tem que respeitar. Não é porque é negro que tem que tomar um tiro de chumbinho em cima da laje, tá? Não é porque é gay que não pode ser aceito no meio do pessoal. Não é porque é de uma outra etnia, não é porque é cigano que não toma banho, que tem piolho, que é... Isso não. Que é ladrão. Esse dicionário, gente, veio da época dos reis lá de Portugal. Viram um povo diferente que chegaram, aí tá ladrão. Cigano, ladrão, moribundo, andarilho. Então, bora lá prender todo mundo. É assim que foram tratados desde o começo, entendeu? É que nem intolerância religiosa. Eles acham que porque não está na Bíblia, e que porque não está na Bíblia é porque está errado. Quem é que disse que tudo que está na Bíblia... Acho que a Bíblia, tá? Eu respeito demais. É o maior best-seller do mundo, na minha opinião. Pai Rodrigo Xangô. O maior best-seller do mundo é a Bíblia. Só que nem tudo está ali. Por exemplo, ali não diz que ia ter internet. E hoje nós estamos falando por causa da internet. Né? Não diz. Ali nunca falou que ia ter internet.
Por que nunca falou? Porque não é o maior manual. Foi o primeiro aonde concretizou muitas... É a base do mundo. Mas nem tudo que está ali é o mais correto. Tá? Não é que nem tudo. Tem muito... Perdão, vou corrigir. Tem muitas coisas de fora da Bíblia que são corretas e são boas. Acho que ali é um best-seller, a base. Mas nem tudo está ali dentro. Nem tudo. Eu acho assim, em vez de as pessoas que sofrem bullying, preconceito, tolerância, seja cigano, negro, o que for, magro, gordo, autismo, seja lá o que for, a pessoa tem que sim encarar de frente, levantar a cabeça, procurar um lado melhor. Vou te contar uma coisa que há pouco tempo eu contei para uma amiga minha que uma professora fez comigo. A mulher chegou, tá, na época era aula de sociologia. Primeiro ano passou. No segundo ano que eu estava com ela era a única que dava essa matéria, porque a diretora incluiu essa matéria para poder ajudar ela, que ela estava precisando, mas isso aí, o que ela estava precisando ou não, para mim não importava. A mulher resolveu logo chamar a atenção de quem? Virou. Minha mãe, ela tinha um salão, ela era manicure. Como ela era boa, disputada, a dona da escola chamou ela para fazer a unha dela. Mas o dinheiro era da minha mãe. Eu estudava em colégio particular, não tinha bolsa. Meu pai estudava, mas meu pai trabalhava em 2 empregos, para você ver. A mulher viu, descobriu que minha mãe fazia a unha da dona da escola. Ela resolveu dar o exemplo na aula de sociologia dela, de quem? Virou para todo mundo e falou assim: olha, eu vou contar uma coisa para vocês que eu acho que vocês não saibam. Vocês sabiam que vocês estão tendo aula com vocês têm um amigo em sala de aula que mora em favela? Aí eu tô parada, eu tô escutando. É isso mesmo, mora em favela. Nada melhor do que... Michele, conta pra gente como que é uma favela. Bem assim. Tu é da onde, Michele? Oi? É de qual favela? Tu é mesmo? Sou. Qual? Eu nasci na Praia de Ramos. Bah, que legal. Entendeu? Que agora chamam de piscina Piscina de Ramos, não pode chamar mais favela, comunidade. Na minha época era favela. E não era preconceito, não era nada. Aí a mulher resolveu chegar e falar isso. Aí eu tô escutando ela: anda, Michele, falar, não vai falar nada não? Então tá bom, eu vou falar mais por você. Vocês sabiam que a mãe dela faz unha para inteirar a escola? Porque para ela estar estudando aqui, ela deve ser bolsista. Aí eu tô escutando aquilo. Aí ela acabou de falar tudo. Aí eu não acho isso legal, porque vocês pagam a escola e ela não deve pagar. A mãe dela faz unha. Eu levantei. Aí ela... resolveu falar, Michele? A aluna é a Michele. Eu falei: tudo bem, sou eu. Mas quem era próximo a mim já sabia que eu morava na Praia de Ramos. Aí eu olhei para a cara dela, bem séria, ela falou: senta. Eu falei: não sento. Aí ela: por que você não senta? Eu sou a professora, estou mandando. Eu falei: para mim você não é ninguém. Isso eu tinha 12 anos, hein? Eu para ela: para mim você não é ninguém. Sabe por quê? Para mim você não merece estar aí na frente dando aula de sociologia. Primeiro, eu sou menor de idade. Você pediu a minha mãe para você me botar como exemplo na sua aula? Que eu saiba, meu pai e minha mãe não estavam aqui. E outra coisa, estou saindo da sua sala de aula. Eu não piso mais enquanto você estiver dando aula. É você entrar na sala e eu saio. Ela: você não pode fazer isso. Eu falei: posso. E se quem me parar lá fora perguntar o que eu estou fazendo aqui, eu ainda falo o que a senhora aprontou. Sem eu saber, eu passei de ano, tá? Sem assistir uma aula dela. Ela entrava e eu saía. Tinha um show da Xuxa. Ela arranjou 5 convites, chamou as minhas amigas e falou: eu vou só dar o convite se vocês conseguirem convencer ela, se ela voltar para minha sala de aula. As meninas: vamos embora, Michele. Eu falei: não. Eu falei: desculpa, mas eu não posso pisar na sua... Vocês aceitaram o convite? Porque eu não vou pisar na sala de aula dela. Sim. Aí nisso, a minha mãe pegou... Eu cheguei em casa, contei para minha mãe. Minha mãe: Michele, uma professora ia fazer isso? Tu tá inventando, hein? Falei: tá bom. Falei: mãe, a senhora não tá acreditando. Eu não vou pisar na sala de aula dela.
e eu vou te provar que eu vou tirar nota boa. Porque eu queria mais que a diretora chegasse em cima de mim, que eu ia falar, né? Mas a diretora não chegou em cima de mim, não. Sabe o que a diretora fez? Um belo dia, todo mundo já sabia o que eu estava fazendo ali fora. O diretor passava, todo mundo da direção, ninguém me parava. E eu, caramba, ninguém vai falar comigo, eu estou tão invisível assim, eu pensando que eu estava fazendo despercebida. Sim. Só que a diretora do meu colégio, ela era brava. Sabe o que ela fez? A professora foi fazer queixa de mim. Aí foi contar tudo o que tinha acontecido. Sabe o que a diretora falou para ela? Você fez merda. Agora você senta na merda, porque eu não quero que essa garota repita de ano. Eu terminei mais 3 anos com essa professora, ela entrando e eu saindo da sala de aula e passei todos os anos. Que barbaridade. Que coisa legal. Mas isso é bom. Entendeu? Porque, sabe por quê? Sabe o que a diretora ainda falou? Para minha mãe, quando a minha mãe, que a minha mãe não sabia, né? Sim. Aí eu falei, ela não acreditou. Aí, um belo dia, a diretora falou assim para minha mãe: você tá sabendo o que está acontecendo, o que aconteceu com a Michelle? Aí minha mãe falou assim: como assim? O que aconteceu com a Michelle? Ela aprontou, aí a mulher foi e contou. Aí minha mãe: então foi verdade? Ai, meu Deus, peraí, ela falou: não, já está resolvido. Ela mesma resolveu. E eu falei isso, isso, isso. Esse negócio da merda eu sou pela boca da minha mãe. Sim. Aí minha mãe: Michelle, a diretora ainda falou isso, isso e isso. E eu falei para ela dar um jeito dela, porque eu ia passar de ano de qualquer jeito. Ainda falou que eu estava sabendo mais de sociologia do que a própria professora, pelas coisas que eu falei, né, na época para ela. Porque o que ela estava fazendo não era aula de sociologia. Outro dia eu conversando sobre... calhou, né, em outro grupo, com um colega de grupo, o rapaz estava falando que ele não teve esse mesmo apoio que eu tive. Ele, além de ser cigano, gordinho, não sei, foi alguma coisa assim que ele botou lá, aí ele falou que o colégio, a direção, todo mundo sabia tudo que aprontavam, né, os bullying que ele sofria, ninguém foi a favor dele, ninguém levantou bandeira para ele, simplesmente fingiam que não estava vendo. Sim. Entendeu? Então, isso é aquele negócio. Depende também do estado que você está, né? O Rio Grande do Sul tem as dificuldades, como todo grande capital, né? Eu dei sorte que a mente dessa diretora era aberta, porque podia ter me ferrado também, entendeu? Mas foi como eu te falei no começo, eu fui criada pelo cigano e pelo baiano. Então, Dendê não faltou. Dendê não faltou. Não, nem dendê. Ela misturava dendê com azeite doce. O sangue é forte. Entendeu? Então, é isso que eu falo. Eu acho que as pessoas, quanto mais a gente encarar, tá, a vida, a sociedade, a gente acaba com esses bullying, a gente acaba com esses preconceitos. Eu acho que agora é um momento que a gente está vivendo muito, muito, muito importante por várias coisas, várias condições políticas no país. E eu acho que é o momento, é a nossa hora. É a nossa hora de gritar muito alto, tá? Tudo que a gente sente, tudo que a gente passa. Né? Agora, recentemente, 21 de março, foi sancionado pelo presidente da República que 21 de março é o Dia Nacional das Religiões de Matriz Africana, né? Então, quer dizer, nós temos um dia agora, nós podemos, pelo menos naquele dia, a gente gritar, andar vestido. Eu fiz palestras em 2 colégios aqui da minha região, na minha cidade, e eu disse, hoje é o dia do respeito às nossas religiões. E mais, pode vir vestido, pode vir, porque tem que ter respeito contigo, não tem mais, não está escondida a nossa religião. A nossa religião agora, ela os próximos anos, tá? É para a nossa religião se mostrar. Claro, como qualquer atividade, existem os bons e os ruins. E a gente que faz um trabalho bom, religiosamente, a gente tem que mostrar o lado positivo do nosso trabalho, tá? O lado positivo.
tá? E não estou dizendo que não existe a negatividade. Pode existir pessoas que não praticam corretamente o nosso sagrado, mas não sou eu que vou julgar, ele vai ser julgado pelo orixá dele, tá? Só que nós temos que mostrar esse lado. Então, temos que ter a maior concentração, tá, de irmãos de fé consciente para poder mostrar que não é essa demonização, para as pessoas diminuírem a sua intolerância. E acho que é isso também que a gente do ICB, que a gente tem que levar para o povo cigano, a gente mostrar que não é isso que estão falando e nem que falam, e que a gente tem muita coisa a oferecer, muita coisa boa. Né? É mostrar essa cultura que é riquíssima. Quantas coisas a cultura cigana trouxe para dentro do país, dentro da sociedade feminista. Olha uma flor no cabelo, como fica lindo uma mulher com uma rosa no cabelo. Na verdade, da cigana. Se a gente for ver, fazer as contas direitinho, quase todo brasileiro tem sangue cigano. Tu sabe que uma vez eu tive um problema com uma pessoa intolerante aqui no... Eu tive uma pessoa intolerante aqui no Rio Grande do Sul e ela disse bem assim para mim: tu não é cigano. Aí eu digo: como é que tu prova? Eu não posso não ter vivido em acampamento, em barraca, porque de repente eu não conheci o meu bisavô lá. Mas como é que tu diz para mim que num país, meu pai é negro e minha mãe era índia? Vai me dizer para mim que nessas duas passagens, lá atrás, nos meus ancestrais, não tem ninguém que tinha um sangue? É muito difícil. É muito difícil não ter. Sim, até porque eles foram tirados de Portugal, vinha da força para o Brasil, né? E aqui teve, e aqui teve a miscigenação. Sim. Quer dizer, assim, são um povo assim, meio fechado. Muito. Né? São fechados. Então, assim, é difícil fazer a miscigenação? Mas tem casos que podem ter acontecido. Porque a gente sabe que tudo foge à sua regra. Então, quem fez essa miscigenação foi o miscigenado, que se infiltrou, Gadi, enfim, ele se infiltrou e em algum momento teve uma infiltração. E aqui ele foi passando. A minha avó, a mãe dela, ela era cigana por parte de mãe e não era por parte de pai, porque ela casou com um gadiô. Olha aí. Entendeu? Por isso que a mãe permitiu que a filha viesse para o Rio de Janeiro trabalhar, porque o pai morreu e eles precisavam trabalhar. Mas até enquanto que ela morou em Pernambuco, em Recife, ela foi criada. Eu tenho uma canção. Dos acampamentos. Eu tenho uma canção que fala assim, ó. Assim, a cigana aceitou. Assim, a cigana me amou. Assim, a tradição se quebrou. Eu tenho uma canção que eu falo essa frase, que é isso: assim a cigana me amou, assim a cigana aceitou e assim a tradição se quebrou. Então, quer dizer, não tem como não ter miscigenação, não tem como a gente não ter. Por mais que esses que aceitaram viver dessa forma não sigam dentro de acampamento, não sigam a tradição corretamente, mas os costumes, ela passou. O que ela pôde passar, ela passou. Certeza. Entendeu? E ela pediu para continuar dentro da família. Então, era coisa que a família dela fazia, entendeu? Porque assim, chegou um ponto que era proibido, tá? Falar a palavra cigano dentro da minha casa, porque de tanto que a polícia passava e dava duro em todo mundo, né? Porque cigano era ladrão, cigano era isso, cigano era aquilo, né? Tudo isso. Aí foram se escondendo, mas cansei de ver minha avó lendo mão, de colega dela vindo, batendo na porta. Dona Maria, rapidinho. Minha avó, o quê? Faz aquele cafezinho. É que eu quero jogar no bicho. Quando eu falo isso, as minhas amigas morrem de rir. Michele, eu nunca vi isso. Minha avó lia na borra do café para ver qual era o bicho que ia dar, porque a amiga dela queria jogar no bicheiro. Que maravilha. E dava. Que legal. Dava o bicho. Claro que dá. Claro que dá. Claro que dá. Entendeu? Eu achava aquilo dali super engraçado. Aí minha avó falava assim, ó, sua mãe não pode saber que eu fiz isso. Fica quieta, você não viu nada. Porque minha mãe, ela já queria, entendeu? Tampar, esconder as coisas, aquela coisa toda. Mas por causa do medo, né? Por causa do preconceito. Claro. As pessoas não serem aceitas, aquele negócio todo.
Mas para mim era um conto de fada. Eu vivia aquilo dali, eu achava engraçado pra caramba. É muito Entendeu? E legal. eu só falava assim, eu não vejo a voz de ninguém fazer isso. Eu achava aquilo dali maravilhoso. Então, foi aquele negócio. Bullying, por isso que eu falo, bullying mesmo, sofrimento, a gente cortava logo na hora. Entendeu? Por quê? As pessoas têm que aprender a andar de cabeça erguida. Hoje em dia, o índice de depressão de pessoas, crianças tomando remédio por causa de bullying, de depressão, é altíssimo. Tá? Tem outra coisa. Aqui no Rio de Janeiro tem um hospital do Pinel. É um hospital que Aqui também tem. antigamente... Aqui também tem. Tem. E não é o mesmo nome. Isso. Eu precisei fazer um exame que lá tinha de coluna, que eu nem sabia. Uma amiga minha falou assim, tem que madrugar, vamos lá fazer o exame. Eu levei um susto, que eu cheguei lá, tinha mais de 50 crianças, entre 11 a 16 anos. Eu falei assim, tá acompanhando os pais. Quando o portão abriu, era para eles, tudo suicida. Bah. Entendeu? Tudo suicida. E tinha uns que já tinham dado entrada lá várias vezes. Aí você pergunta por quê? Ou era bullying, ou era coisa de internet por causa desses negocinhos que o pessoal fica mandando os outros se jogar da ponte, o pessoal vai lá e joga. Gente, a mente fraca. Entendeu? Sabe o que é isso? Sabe o que é isso, Michele? É o isolamento. Olha o nosso tempo. Acho que nós devemos regular de idade. Eu tenho certeza que sou muito mais velho do que tu, né? E também mais nova do que eu, acho. Então, assim, olha o isolamento. 45. Estamos na faixa, estamos na mesma idade. Como é que é? Fizemos o colegial junto, tá? Então, assim, o isolamento deixa essas crianças assim, tá? Deixa essas crianças com essa loucura. Não conhece o mundo, não conhece a rua. Tem criança com 12 anos não sabe atravessar a rua. Super proteção dos pais. Muitas coisas que acontecem. No nosso tempo, gente, a minha esposa, tá? Ela, com 4 anos de idade, ela cuidava dos irmãos, tá? Já cuidava dos irmãos, né? Eu aprendi a fazer comida com 5. Com 5 anos fazer comida, cuidava de toda a casa. Hoje uma criança de 5 não sabe nem falar direito. Nem direito, entendeu? Não vai a lugar nenhum. Antigamente, aqui no Rio Grande do Sul, as mães botavam a gente no final da linha de ônibus, né? Final da linha que a gente chama parada, né? Vocês chamam, né? Vocês chamam, como é que chama a parada de ônibus aí no Rio? Tem um nome. É parada mesmo, ponto final. Isso, o ponto. Botava a gente ali no final da linha e nós íamos até o centro. E aí aquele motorista cuidava a gente. Foi a primeira vez que eu andei de ônibus, foi assim. E aí ele cuidava a gente, ele ficava lá. Aquilo era um marco. Eu fui no centro de Porto Alegre, né? Então, hoje essas crianças não sabem fazer nada. Elas já entram no celular dentro do carro, elas não conhecem nem as ruas. Uma criança não sabe voltar para casa. Não sabe? Não sabe? Então, isso aí que está causando todo esse problema. E muitos pais também que não querem ter responsabilidade com os filhos. Pega o celular, vai jogar. Né? Vai jogar, não me incomoda. Né? Então, essas coisas também trazem toda essa saúde delicada, né? Dentro de casa. E aí se cria uma pessoa intolerante. Por quê? Porque ela só conhece aquele mundo virtual. Os bonequinhos são brancos. A grande parte das coisas acontece na Europa. Não tem um jogo ali que eu saiba dos africanos, alguma coisa. Não tem. Então, aí ele fica já cria também, já gera uma intolerância. Não, eu desconheço, então eu não tolero essa situação. Não, por isso que tem um monte de criança aí. Hoje, o que tem de remédio no mercado hoje para essas circunstâncias, né? Antigamente, se a minha mãe fosse viva, ela ia dizer assim, eu vou pegar uma cinta e eu vou te curar, né? Às vezes a gente tem umas crises de ansiedade. É normal, porque é muita coisa em cima de ti e a vida não espera. Então, qualquer milímetro de erro, tu tá fora. A gente acaba tendo isso, mas como criança é bem mais difícil. A criança não conhece. Qual é a primeira rede social do mundo? Eu perguntei para uma pessoa, perguntei assim, qual é que foi a primeira rede social do mundo? Ele me respondeu, Orkut. E eu disse, não, é a praça. A praça é a primeira rede social do mundo. Que a gente saía para a praça para conversar com os amigos, jogar futebol, bater papo. As mães se encontravam, os pais falavam de futebol, de política. As mães comentavam sobre alguma coisa, né? Naquele período lá, a grande parte dona de casa. E aí os meninos ali jogavam futebol, as meninas ficavam brincando de casinha, alguma coisa do tipo, né? Papel de carta, aquelas coisas do passado.
Ali foi a primeira rede social do mundo, foi a praça. E hoje é esquecida pelos, pelos governantes das cidades. Você vê uma criança numa pracinha brincando. Tu não vai ver uma criança brincar numa praça. Como é que essa criança não vai ter um problema? Vai ficar ali virtualmente até de madrugada. Ela esconde o celular dentro do travesseiro, tu espera tu dormir, para lá tirar e ficar jogando até as 5 da manhã. Depois você acorda meio-dia. Tá errado, né? Só que isso tem um gerenciamento dos pais, né? Então a gente também tem que cuidar disso. Isso tudo é muito importante mesmo, né? E tem muita coisa pra gente resolver, hein? Muita coisa pra gente trabalhar. Mas eu acho que o principal é começar daqui. Sim, ponto mais alto. Ponto mais alto é a cabeça. O principal chakra é coronário. cabeça, Chakra coronário principal. Você se permitir aceitar uma mudança. Acontece também, tá, que eu já escutei falar, principalmente antigamente, eu conheci uma cigana que ela entrou no candomblé. Ela falou, Michele, eu era branca, cigana, no meio de um monte de negão. Ela falou, eu sofri preconceito por ser cigana e por ser branca. Ela desistiu, saiu. Entendeu? Aí, ou seja, o preconceito tá em qualquer parte. Vem também do negro para o branco. Em menos quantidade? Vem, mas existe também. Desde o momento que a gente fala, não sei o que lá, você está sendo preconceituoso, você está falando mal do próximo, né? O preconceito... Tu sabe que eu conheci agora recentemente, tá? Eu conheci uma cigana Calon, pura. Ela não me concedeu entrevista. Ela disse bem assim pra mim, eu sei que tu é um cara muito popular, então se tu quer conversar comigo, tu desliga o teu telefone, senão eu não vou deixar tu entrar. Aí eu desliguei, fui proibido de divulgar o nome dela, ela não aceitou, ela não vai participar do meu festival, ela não vai na minha live, ela não... nada. Adorou minhas músicas. Mas ela disse assim, eu não quero saber nada. Só que uma coisa eu extraí dela, que ela me disse bem assim pra mim. Ela disse bem assim, Rodrigo, o cigano puro, ele não tem problema com o não cigano. Ele até gosta do não cigano. Faz muito negócios com o não cigano. Quem geralmente tem problema com o não cigano são os miscigenados que querem dizer que são legalizados, são puros. Nós não temos problema nenhum. Eu só não vou aparecer porque eu não quero aparecer, porque eu não gosto de aparecer. Mas eu não tenho problema contigo. Ela deixou eu entrar, conversou comigo, falou de alguns costumes. Primeira coisa que ela perguntou, tu não é cigano? Eu digo, não sou. Eu tô aqui porque eu tô em defesa de uma causa. Ela, então, vamos conversar. Desliga o telefone, vamos falar tudo. Conversamos, ela me deu um chá. O que ela perguntou? Ela sabia que você já não era. Não, ela disse, porque tu não é cigano. Eu digo, não, eu não sou. Eu não sou. Porque eles têm um dom da... Isso Tem. aí também eu acho lindo, maravilhoso. Não é só ler na mão, não, tá? Só de te olhar, o dom da vidência dele... É muito grande. Tá? É por causa da ancestralidade, né, Michele? Isso assusta muita gente. Por isso que tem muita gente que tem medo de cigano, né? Aí acha que cigano é bruxo, é um bicho de 7 cabeças. Não, gente, isso é um dom divino. Se Deus deixou eles virem assim, é um dom deles, né? Cada um tem seu dom, né? Então é isso, né? E todo mundo anda junto. Um prazeraço te conhecer, prazeraço tu aceitar falar comigo sobre esse assunto, sobre esse tema. Vamos fazer mais vezes. Quero mandar um beijo muito especial para a Flor Fontinelli, que deu essa ideia. Um abração no Marcelo Cigano, no Paulo Cigano, em todo. Agora eu tenho uma outra amiga também, Ana Renata, e todos os coordenadores do ICB. Muito obrigado, né, por deixar eu ir até a tua casa e seja sempre muito bem-vinda quando vier até a minha casa. Que hoje no virtual a gente consegue fazer à distância muitas coisas. Uma dessas é se visitar, né? Isso. Obrigado. Também agradeço a Renata, ao Marcelo, ao Paulo, à Flor, pela grande ideia que a Flor teve, né? Muito boa. Tá todo mundo já estamos num grupo, né? Só assim a gente se aproxima mais, os estados vão se conhecendo melhor e trazendo, né? Cada vez mais esses assuntos à tona, porque o povo tem que saber que o cigano existe, que o cigano tem caráter, né? Que o cigano é isso, que o cigano é aquilo.
tanto como o cigano e o negro, todo mundo tem direito. O branco, qualquer um. Todo mundo é ser humano. Desde o momento que você nasceu e você tem 2 braços, 2 pernas, uma cabeça, um tronco, você é ser humano. O sangue que corre na tua veia não é diferente da cor do meu. E aí vai. Né? Verdade. Não tem por que olhar diferente para qualquer um. Tem sim, tem o dinheiro, mesmo como minha avó dizia. Ela dizia assim: o dinheiro, eu faço o dinheiro, mas não deixo o dinheiro me fazer. Claro, eu Porque me rendo, mas não quando me você vendo. faz o dinheiro, você trabalha, você luta para quê? Para você ter aquele dinheiro, para você pagar suas contas. Mas desde o momento que você deixa o dinheiro te fazer, a ganância do dinheiro te cobiça. Ali acabou com você. Eu, Ali eu, você eu passa tenho a um ser mau ditado, eu tenho um caráter, passa a ditado, ser eu, tudo. eu tenho um ditado meu que eu digo, eu me rendo, mas não me vendo. É parecido com o que ela falava. É. Entende? Aí, deu nisso. Michele, de vez em quando se mete em polêmica, fala mesmo, eu falo mesmo. Eu vou Claro, claro. defendendo, né? Vou defendendo o povo, gosto muito desse povo. Assim, sempre estive dentro, né? Sempre também, ainda tem isso, tá? Mesmo quando você está longe, você não é considerado, porque assim, eu sou só descendente, né? Não sou considerado cigana, não, sou só descendente. Mas os ciganos também te ajudam, tá? Eles te Ajuda. acham, te ajudam, eles te reconhecem, te olham assim, sabe que você não é, você não é só aquela pessoa, sempre tem algo mais. Tipo quando ela te olhou, ela falou: você não é cigano, porque ela já tinha visto que você não era. Você tinha outros povos na sua linhagem, né? Se ela soubesse, se ela olhasse e falasse: você tem alguma descendência, aí ela ia falar: você tem um ladinho aí de alguém, entendeu? Sempre batem na sua porta, né? E eu acho que é Sim, isso. Temos que cuidar muito bem dessas crianças, que é o futuro, é né? verdade. Que está aí para poder melhorar a cabeça do povo, para poder enfrentar esse país aí, esse mundo, seguir em frente. Já pensou a união de todos os povos? Todo mundo de cabeça erguida andando na rua? Era o que todo mundo queria, né? As mãos todas unidas, né? Mas é isso. Né? Eu me despeço tocando uma canção que eu fiz pro povo cigano, que se chama Povo de Luz. Esse povo de luz que andava na beira da praia, esse povo de luz com uma grande jornada, esse povo de luz que vem lá do Oriente, esse povo de luz com uma grande missão, esse povo de luz que é só compaixão, esse povo de luz que leva a tristeza da gente. Avistei um bando sorrindo, cantando pra gente que é ser feliz. Eu gritei pra cigana mais linda, tem que pedir que eu tanto te fiz. E ela sorriu e me disse assim: acredita em mim. E ela sorriu e me disse assim: tenha fé em mim. Avistei. Parabéns. Obrigado, obrigado. Muito lindo. Até a próxima. Show de bola. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.